divulgar a ciência não é só falar bem sobre a ciência, é discutir de fato o impacto que a ciência tem no cotidiano das pessoas, muitas vezes desenvolvimento tecnológico, desenvolvimentos científicos importantes que afetam, no bom sentido, entre aspas, na vida das pessoas, por exemplo, com novas vacinas, com novos medicamentos, etc. Mas divulgação científica não é isso, né? É também pensar de que forma que a ciência pode ajudar a conquistar um planeta mais sustentável, de que forma que a gente pode mitigar os efeitos das mudanças climáticas, até a questão, sei lá, de cultivos transgênicos, será em que medida que a ciência, o desenvolvimento científico pode ter impacto, por exemplo, no meio ambiente, por exemplo, na saúde. Quer dizer, falar de um cultivo transgênico não é só falar da maravilha que é um cultivo transgênico, que é mais resistente a pesticida, mas também tentar avaliar em que medida que, por exemplo, um cultivo transgênico, o gene, de repente, se torna resistente a outros herbicidas, se isso passa para outras espécies. Então tem uma série de aspectos que um jornalista ou um divulgador da ciência deve abordar quando está falando de temas de ciência e tecnologia. Nem todo mundo fala de uma maneira simples, né? Quer dizer, você tem a linguagem científica é uma linguagem mais hermética, que tem o seu próprio vocabulário, tem alguns setores da ciência em que esses vocabulários são mais compreensíveis, outros setores da ciência em que esses vocabulários são outra língua, sei lá, sânscrito. Então, assim, eu acho que, claro, são linguagens diferentes, são dinâmicas diferentes. Acho que tem ainda no Brasil, apesar dessa abertura, até do ponto de vista de um jornalista, a gente, quando quer entrevistar um cientista brasileiro, não é tão simples, por exemplo, como entrevistar um cientista dos Estados Unidos. Se eu mandar uma mensagem para um cientista dos Estados Unidos, ele não sabe quem eu sou, não sabe em que jornal eu trabalho. Se eu mandar para ele uma mensagem, ele vai responder imediatamente, porque ele percebe a importância de estar falando com um jornalista, de estar falando com o público. Mas, quer dizer, o cientista brasileiro muitas vezes não está tão aberto e muitas vezes não entende os tempos. Quer dizer, um jornalista de jornal diário, se ele não escrever a matéria naquele dia, acabou, a matéria caiu ou já foi publicada sem o depoimento dele. Então, assim, acho que tem ainda alguns aspectos da relação entre ciência e mídia ou da divulgação científica, dos cientistas e da divulgação científica que a gente precisa melhorar. Mas acho que é um aprendizado, acho que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, por exemplo, foi uma iniciativa extremamente importante, porque deu oportunidade para muita gente que efetivamente queria falar sobre temas de ciência e tecnologia para o público, para efetivamente colocar isso em prática. Então, acho que nos últimos anos, além desse estímulo de CNPq, de ter editais na área de divulgação científica, além desses estímulos financeiros, digamos assim, e de reconhecimento da área, eu acho que se criaram muitas oportunidades em que os cientistas que gostariam de falar de temas de ciência para a população têm oportunidade de fazer. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que nem todo mundo quer ou gosta ou sabe falar de temas de ciência e tecnologia para o público geral. Então, assim, acho que a gente deve estimular, acho que a gente deve criar condições, mas aqueles que não se sentem confortáveis, eu acho que a gente não deveria obrigar. Na minha época, tinha muito pouca gente que fazia divulgação científica como profissão. Era muito comum você ter cientistas entusiasmados que faziam divulgação científica como hobby, né? Passava o dia inteiro lá na universidade, dava sua aula, fazia sua pesquisa e aí tinha lá no sábado ou de repente uma vez por semana, uma coisa assim, fazia atividade de divulgação científica por reconhecer a importância, por às vezes querer, gostar de falar com o público, etc, etc. No meu caso, assim, eu fui talvez uma das primeiras que o meu ganha-pão sempre foi fazer divulgação científica. Então, acho que a gente não tem que ter pressa, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente não deve se encostar nesse pensar de que não temos de ter pressa para ficar, porque aí a fila anda, né? A vida acaba e as pessoas podem simplesmente chegar no fim da carreira profissional sem nunca achar o que gosta, né? Então, assim, eu acho que é um pouco uma associação das duas coisas, de abrir a cabeça para ter oportunidades diferentes. Acho que o meu exemplo é um caso interessante, porque é isso, quer dizer, uma pessoa que gostava de ciência, mas que não queria seguir uma carreira científica tradicional, digamos assim. Então, hoje em dia eu faço pesquisa,
mas com uma trajetória completamente diferente e não faço só pesquisa. Eu me considero uma pessoa totalmente prática, assim, mais de abordagem prática mesmo da divulgação científica, né?